A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 47, e versículo de número 5 e 6, que vai nos dizer assim: Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Só o nosso Deus faz isso. Faz o homem mais poderoso do mundo aqui na sua época, que era Faraó, da carta branca a José. Faraó estava deixando bem claro aqui para ele que os irmãos dele, que o pai dele poderia habitar no melhor da terra. Hoje Deus diz para você: eu estou trazendo bênção para tua vida. Tem muita gente que olhou para você e desacreditou das promessas de Deus na tua história. Talvez você, como José, uma pessoa que tem promessas grandiosas, que até mesmo quando se escuta falar nessas promessas parecem absurdas, humanamente falando. Por quê? Porque você não tem condição, humanamente falando, de vivenciar esta promessa. É tudo o contrário. Na história de José foi assim. Quem diria, irmãos, que José se tornaria um governador, que ele se tornaria o segundo homem mais poderoso do mundo? É por isso que você não deve desacreditar das promessas, porque Deus, ele é fiel. Mesmo Deus que cumpriu na história de José o que ele prometeu. Ele me trouxe aqui para lhe dizer: tudo o que eu te prometi eu vou cumprir, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu sou Deus que não falho. Quando eu faço uma promessa, eu cumpro essa promessa com riqueza de detalhes. Deus estava aqui honrando a José. E o Senhor disse para você: eu te honrarei. E a honra, irmãos, era diante da família. A honra era diante de quem desacreditou e até mesmo de quem zombou. A Bíblia diz que chegou uma fase na história de José que os seus irmãos não conseguiam mais sustentar aquilo que havia dentro deles. Era muita inveja contra José. Irmãos, era muito desdém. A Bíblia diz que eles já não chamavam José pelo nome, apelidaram José de sonhador, zombando dos sonhos. Talvez você entrou aqui com pessoas que estão zombando dos teus sonhos, zombando dos teus projetos, zombando daquilo que Deus te prometeu. Aí Deus, ele me traz aqui com esta palavra para te dizer: continua sonhando, José, porque eu, Senhor, vou cumprir o que eu te prometi. Eu sei que é absurdo para o ser humano. Eu sei que para você, humanamente falando, é algo que é impossível diante daquilo que você vive. Mas se eu te fiz a promessa, diz o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Irmão, se Deus disse que assenta entre os príncipes, ele assenta. Não importa a posição, o lugar onde você está agora, Deus sabe te encontrar. Deus sabe qual é a situação que ele vai criar para cumprir a palavra dele na tua história. Mas ele me trouxe aqui para lhe dizer: cada sonho, cada projeto, cada detalhe, cada promessa, Deus vai cumprir na tua vida, pois ele é fiel. Declare comigo: o meu Deus é fiel e ele vai cumprir a palavra dele na minha vida. O meu Deus é fiel e ele vai cumprir a palavra dele na minha vida. Aqui estava Faraó conversando com José. E ele disse a José: coloca o teu pai e os teus irmãos no melhor da terra. Aqui você vai ver que José estava tendo a oportunidade de ajudar a parentela dele. E hoje o Senhor, ele está falando com homens e mulheres que ele vai abençoar muito você. Ele vai alargar suas tendas. Ele vai te prosperar financeiramente falando, em muitas áreas também da tua vida, porque a prosperidade de Deus é uma prosperidade que abrange todas as áreas. E ele está dizendo: você vai poder ajudar pessoas que te cercam. Você vai poder servir de canal de bênção na história de muitos, na história de muitas, até mesmo que desacreditam
acreditaram na promessa de Deus na sua vida. Irmãos, quando nós temos uma promessa, nós não temos que duvidar da mesma. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Deus, ele não falaria para não cumprir, não. Se ele falou, ele vai fazer acontecer. Se ele disse, ele vai cumprir a palavra dele. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela não passa. Quem olhasse para José diante do que ele viveu, nunca diria que ele se tornaria o segundo homem mais poderoso do mundo na sua época. Até mesmo o próprio José, com certeza, irmãos, quando olhava para a situação dele humana, ele não acreditava. Ele era um homem de fé, com certeza, ele não perdeu a fé no Senhor, mas diante das circunstâncias contrárias, José, ele chegou ali a falar com o copeiro dizendo, ó, fala com o faraó para eu sair daqui, eu quero só sair daqui, porque eu não fiz nada para estar aqui. José já não estava mais lembrando, irmãos, de promessas, lembrando que Deus ia fazer dele grande, ele só queria sair da situação que ele estava. Talvez é você que está assim, não é que você desacredite da promessa, mas você está cansado, aí você diz, Deus, só quero sair desse deserto. Deus, eu só quero sair dessa provação, deste vale. E Deus está dizendo, vai sair, mas vai sair honrado. Vai sair, mas vai sair para ver o cumprimento da minha palavra na tua vida. O Deus que cumpriu a palavra na história de José é o Deus que vai cumprir na tua história, porque Deus é fiel. Aí você vai ver aqui, ó, Faraó dizendo, a terra do Egito está perante ti. Tá aqui, ó, José. Eu te dou carta branca para o que você quiser fazer. Eu trato os teus parentes bem por causa de você. Porque assim, irmãos, Jacó e os filhos dele estavam sendo bem recebidos no Egito e morando no melhor da terra e cuidando ali, irmãos, do melhor do gado do faraó. Por quê? Porque eles eram parentes de José. José era que tinha a carta branca. José que abriu a porta no Egito para a família dele. Hoje Deus diz para você, algumas portas vão se abrir porque Deus vai te usar. Se Jacó fosse lá, dele mesmo, por ele mesmo, querendo a melhor terra, irmãos, ele não teria. E ainda correria o risco dele ser morto. Se ele chegasse lá exigindo alguma coisa, pois é, porque o faraó não era brincadeira, não. Porém, José achou graça diante de faraó. E ele chega a dizer, eu estou aqui por pai de faraó. Então, nosso Deus, quando ele faz assim, irmãos. Ele coloca pessoas que, humanamente falando, são desprezíveis em cargos de confiança. Ele abre portas que, humanamente falando, são impossíveis. Ele usa pessoas improváveis para viverem grandes propósitos. Era exatamente isso que estava acontecendo na história de José. José era um homem improvável, talvez é você. Você pode olhar e dizer, irmão, eu sou uma pessoa improvável na minha família. Ninguém acredita no que Deus me prometeu. Eu tenho até uma promessa grande. Eu tenho até uma promessa extraordinária. Mas as pessoas até zombam da minha promessa, porque elas dizem que eu nunca vou conseguir chegar, eu nunca vou conseguir viver. Era exatamente isso que acontecia com José. José, irmãos, ele começou ali a ser zombado. Imagine o coração de José como ficou entristecido quando seus irmãos não chamavam mais ele de José, mas chamavam ele de um apelido, tal sonhador, porque os sonhos de Deus, irmãos, muitas vezes serão tão grandes, mas tão grandes, que vão ter pessoas no caminho que vão zombar, vão ter pessoas que vão tentar nos desmotivar, mas o que eu acho lindo na história de José é que ninguém conseguiu desmotivar a ele. E hoje Deus diz para você, não deixe ninguém te desmotivar, porque Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Eu vejo pessoas aqui, irmãos, ajudando muitos parentes que desacreditaram. Pessoas que falaram até mesmo mal de você. Deus vai levantar você para servir de canal de bênção. E não diga que você não vai não, porque você é diferente. José, ele foi levantado aqui como o segundo homem mais poderoso do mundo na sua época, porque ele tinha um coração diferente. Você não pode se igualar aos teus inimigos. Eu sei que tem horas que dá vontade da gente se igualar, da gente responder à altura, da gente não ajudar. Porém, Deus está dizendo, você é diferente e é por isso que eu vou te destacar. Foi por isso que eu fiz grandes promessas na tua história, porque você é diferente. José tinha um coração bom. José estava ali, meu irmão e minha irmã, sabe para quê? Para ajudar aqueles
aqueles que haviam ferido a ele. Hoje Deus diz para você: eu vou te abençoar tanto, eu vou alargar tanto as tuas tendas, eu vou te prosperar em todas as áreas, que você vai poder ajudar pessoas. Eu não tô falando só financeiramente, não. Vai ter gente que vai precisar da sua oração, vai ter pessoas que vão precisar da sua intercessão, e você vai estar ali disponível para ajudar, porque foi para isso que Deus te chamou, para ter um coração que faz a diferença neste mundo corrompido, neste mundo que jaz no maligno. Se Deus quisesse que a gente se igualasse ao mundo, ele não tirava a gente de lá. Se Deus te tirou do mundo, se o Senhor tirou você do charco de lodo, foi para fazer a diferença. José fez toda a diferença. É por isso que eu digo, irmãos, Deus sabe a quem ele honra, Deus sabe a quem ele prospera, porque Deus conhece o coração do homem, porque Deus conhece o coração da mulher. E através dessa palavra eu vejo Deus trabalhando de maneira extraordinária, eu vejo Deus trabalhando de maneira especial, dizendo: eu estou abrindo portas na tua vida, e através das portas que eu estou abrindo na tua vida, os teus também vão viver coisas extraordinárias. Pessoas que não acreditavam, pessoas que achavam que a promessa de Deus não ia se cumprir na sua vida, vão ter que ver a glória de Deus manifesta na tua história. Olha lá, José agora é governador. Imagine os irmãos dele, irmãos, perplexos diante da grandeza do que Deus fez na história de José. E Deus está dizendo: assim algumas pessoas que te cercam ficarão perplexas, dizendo: rapaz, ele conseguiu. Rapaz, ela conseguiu. Não é que Deus falou mesmo com ele? Não é que Deus falou mesmo com ela? Porque aí, ó, a gente está vendo acontecendo. A palavra de Deus se cumpre. Muitas vezes, irmãos, a gente cansa no tempo da espera. Por quê? Porque o tempo da espera nos frustra. Passaram-se anos para José viver isso aqui. Não foi um mês, nem 2 meses, nem 1 ano, nem 2 anos. Foram anos, irmãos, para que José pudesse contemplar esse agir de Deus na vida dele. E tem momentos que você se frustra, que você pensa que Deus não vai cumprir a promessa, porque você viu o tempo passar e não está vendo as coisas mudando. Aí Deus te encontra com essa palavra para te dizer: José respeitou algo chamado tempo, e você precisa também aprender a respeitar, porque Deus tem o tempo certo para trabalhar. Deus tem as suas formas, Deus tem os seus meios de trabalhar, de agir, e ele diz para você: eu vou trabalhar pela tua vida, eu vou agir pela tua causa. Faça como José, se posicione como uma pessoa de fé, como uma pessoa que sabe em quem tem crido, como uma pessoa que perdoa quem fez o mal e até alimenta, se preciso for, os inimigos, porque foi isso que aconteceu com José. E deixa eu enfatizar que o inimigo era o próprio sangue de José. Não eram pessoas de fora, não eram outras pessoas, não, eram os irmãos. Mas José não guardou mágoa, não. José colocou eles ali no melhor da terra do Egito. José alimentou com certeza com o melhor do trigo. Declare comigo: quando Deus me abençoar, eu vou sempre fazer o melhor, até mesmo para quem me fez o mal. Quando Deus me abençoar, eu vou sempre fazer o melhor, até mesmo para quem me fez o mal. Irmãos, não é todo mundo que Deus ele vai querer que a gente abençoe. Não são todos os inimigos. Tem gente que Deus ele vai querer, porque vão ter pessoas que vão se arrepender. Vão ter pessoas que Deus ele vai nos levantar para ajudar. Tem outras que elas vão se acabar lá no pecado delas mesmas porque não se arrepende. Mas tem gente que fez o mal e só serviu de bênção para você, porque Deus é o Deus que transforma maldição em bênção. Então José ele tinha essa convicção: o mal que meus irmãos fizeram foi transformado em bênção. E eu tenho certeza que os irmãos de José se arrependeram depois. Vão ter pessoas que durante o processo elas vão te ferir, elas vão te magoar, mas tudo isso faz parte do propósito. Depois elas se arrependerão e você vai poder ajudar. Eu não estou falando que você vai confiar, que você vai botar para sentar na sua mesa, que você vai contar os seus segredos, não. Mas eu estou falando que quando Deus abrir a oportunidade para ajudar, você vai estar disponível. Quando Deus abrir a oportunidade, ribiante o decandarai, para você fazer a diferença, você vai fazer. Porque o seu coração é diferente. Quando eu vejo Deus escolhendo a José na casa de Jacó, eu consigo entender por que ele escolheu José. Porque José era diferente, irmãos. José era diferenciado. E eu estou conversando com homens e mulheres que são diferenciados. O Senhor te deu um coração perdoador.
O Senhor, Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida, porque Ele sabe o que há dentro de você. Deus sabe quem Ele prospera, Deus sabe quem Ele abençoa. E como Ele abençoou José, Ele está dizendo: eu vou te abençoar. Eu uso até gente grande, te coloco no meio de gente poderosa se eu quiser, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. E para mim não existe nada, diz o Senhor dos Exércitos, impossível em todas as minhas promessas. Declare comigo: meu Deus vai cumprir a promessa dele na minha história, porque para ele não tem nada impossível. O meu Deus vai cumprir a promessa dele na minha história, porque para ele não tem nada impossível. O Deus que fez o faraó se agraciar tanto de José, a ponto de dar carta branca a ele e dizer: ó, coloca teu pai, os teus irmãos no melhor da terra. É o Deus que está dizendo para você através dessa palavra: eu sou Deus que movimenta o coração, eu sou Deus que faço o impossível acontecer, mas cumpro a minha palavra na tua vida. Olha Deus cumprindo palavras, olha Deus cumprindo promessas, olha Deus dizendo: da mesma forma que eu honrei a José, e José pode abençoar aqueles que referiram a ele, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Todos vão ter que ver que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, e você também vai poder servir de canal de bênção até na vida daqueles que desacreditaram. Eis que frustrados, envergonhados, confusos ficarão todos aqueles que se levantaram contra você. Eles vão ficar perplexos diante do que Deus fará na sua vida, porque é grande. E o Senhor está dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu te trouxe aqui para te dizer: irei te surpreender. Declare comigo: da mesma forma que Deus surpreendeu a José, Ele vai me surpreender. Da mesma forma que Deus surpreendeu a José, Ele vai me surpreender. Deus é Deus de surpresa. E Ele manda eu te dizer que Ele surpreenderá o seu coração. Você é diferente. Assim como Deus abençoou José, e José abençoou até aqueles que fizeram mal para ele, você vai abençoar pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Gente que desacreditou no seu milagre, gente que se levantou contra você durante o processo. Deus vai te usar como canal de bênção para mostrar que você tem um coração diferente, que você tem um coração de Cristo como o de José. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor cumpriu cada sonho, Pai, que o Senhor colocou ali, Pai, no coração de José, o Senhor também vai cumprir cada sonho, cada projeto que o Senhor colocou, Pai, no coração dos teus filhos. O Senhor é o Deus que vela sobre a tua palavra para a cumprir. Ah, Senhor, tem pessoas aqui que não têm noção da grandeza que o Senhor vai fazer na história dele, na história dela. Eles poderão servir de canal de bênção até mesmo na vida daqueles que desacreditaram. Tem pessoas que ficarão envergonhadas, que ficarão confusas, porque vão ver o Senhor cumprindo, Pai, a tua palavra na vida do teu filho, na vida da tua filha, glorificando o teu nome na história deles, como o Senhor fez na história de José. Tem pessoas que vão ter condições aqui, Pai, de ajudar parentes, de ajudar pessoas que desacreditaram, pois tu és o Deus, Pai, que abrirá portas e terá abundância na vida de pessoas que estão me ouvindo agora, como houve abundância na história de José. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que
as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus é fiel e Ele cumpre a palavra dele. Muitos desacreditaram dos sonhos de Deus na história de José, mas Deus cumpriu cada um deles. E aqui estava José, diante do primeiro homem mais poderoso ali do mundo na sua época, que era Faraó. E Faraó estava dando para ele carta branca, dizendo: José, a terra do Egito está na tua mão, faça o que for melhor. Hoje Deus diz para você: eu sou Deus que faço o impossível acontecer. Eu sou Deus que honro aqueles a quem eu escolho. Se preciso for, eu movo o coração de reis, eu movo o coração de príncipes, mas a minha palavra se cumpre na tua vida da mesma forma que eu fui fiel na história de José. Diz o Senhor dos Exércitos: eu serei fiel na tua história e farei pessoas se agraciar de você como Faraó se agraciou de José. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.